Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente gostaria de agradecer aos autores do requerimento desta audiência e ao presidente dessa comissão pela realização desse evento de importância salutar. E acontece num momento crucial da vida dos assalariados em geral e dos servidores públicos em particular. Em primeiro lugar, quero deixar consignado que a remuneração dos servidores e os proventos das aposentadorias e pensionistas tem natureza alimentar e, como tal, não podem nem devem ficar sem reposição por longos períodos, especialmente em momento de expansão inflacionária, sob pena de redução da capacidade de consumo e de comprometimento da qualidade de vida. Gostaria de consignar também que os servidores públicos, quando ingressam no serviço público, após concorridos concursos públicos, fizeram uma opção de vida que consistia em dedicar e servir à sociedade em troca de uma remuneração mensal justa e digna, cujo poder de compra seria preservado em caráter permanente, com atualização anual, e para aqueles que ingressaram até a vigência da Emenda Constitucional 42 de 2003, com a garantia de paridade com os ativos. Infelizmente, não tem sido isto o que vem ocorrendo na administração pública federal, apesar da determinação do inciso 10 do artigo 37 da Constituição, segundo o qual é assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices, e da Lei nº 10.331, de 2001, que fixa o mês de janeiro de cada ano como data base para a correção salarial dos servidores federais. Em segundo, quero registrar que os servidores, em sua imensa maioria, estão sem qualquer reposição remuneratória desde 2017, chegando, em alguns casos, a alarmante perda, segundo o IPCA, até abril de 2022, de 33,65% do seu poder aquisitivo, isto sem contar que as reestruturações anteriores nem sempre se repuseram plenamente o poder de compra dos salários. Em terceiro, preciso dizer que, além do descaso na reposição salarial, nos últimos anos houve a aprovação de 4 emendas à Constituição, com grandes prejuízos aos direitos dos servidores públicos, as emendas constitucionais 103, 109, 113 e 114. A primeira delas, a de número 103, sobre a reforma da Previdência, além de aumentar a contribuição dos ativos, aposentados e pensionistas para o regime próprio de previdência, estabelecendo verdadeiro confisco, ainda previu, no caso de comprovação de déficit atuarial dos regimes próprios, a possibilidade de redução do limite de isenção da contribuição dos aposentados e pensionistas do teto do INSS para um salário mínimo e de instituição da contribuição extraordinária, enquanto perdurar esse eventual déficit por até 20 anos. A segunda, a de 109, conhecida como PEC emergencial, autoriza o congelamento salarial sempre que a relação entre a despesa obrigatória primária em relação à despesa primária total for superior a 95%, bem como durante a vigência de estado de calamidade pública de âmbito nacional decretada pelo Congresso Nacional por iniciativa privativa do Presidente da República. Além disso, a referida Emenda Constitucional número 109, em seu artigo 4º, determina a redução de isenção e de incentivos fiscais em geral, inclusive aos assalariados, no período de até 8 anos, com a eliminação da dedução do imposto de renda das despesas com saúde e educação, assim como a da isenção garantida aos idosos e pessoas com deficiência. A terceira e quarta emendas 113 e 114
que tratam dos precatórios, outra medida que prejudica fortemente os servidores públicos, com postergação do pagamento dos precatórios ou dos direitos assegurados judicialmente, que levaram décadas a serem reconhecidos pela Justiça e, no momento do pagamento, sofrem adiamento. Por todas essas razões, senhor presidente, é que a Amprev não se conforma com uma revisão geral de apenas 5%, como sinaliza o governo. Pelo contrário, exige que a reposição seja integral de toda a inflação acumulada desde o último reajuste. Por fim, aproveito a oportunidade para pedir aos senhores que corrijam a grande injustiça para com os aposentados e pensionistas, buscando a aprovação da PEC 555 de 2006, de autoria do ex-deputado Carlos Mota, que propõe a extinção da cobrança da contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, o que é de tudo mais justo. Trata-se de uma contribuição paga por esses servidores, sem nenhuma contrapartida em termos de benefícios, que já contribuíram durante toda a sua vida laboral, e não faz sentido essa espécie de bitributação sobre os idosos. Os servidores públicos não podem ser tratados por nenhum governo como culpados pela crise fiscal ou econômica e ter, por isso, suas remunerações congeladas, achatadas ou reduzidas. O princípio constitucionalidade de irredutibilidade não pode ser reduzido à letra morta, permitindo-se que, por meio de artifícios como a não concessão de reajuste, a sobretaxação, sejam chamados a pagar a conta do ajuste fiscal. Isso, lembrando ainda que a arrecadação cresce a cada dia. O trabalho do servidor público se multiplica a cada dia, garantindo toda a política pública e sempre procurando um trabalho eficiente em prol de todo cidadão. Quero agradecer, senhor presidente, a participação da Amprev neste evento e muito obrigada. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para o Marcelo Azevedo e convidar o deputado Rogério Correia para assumir aqui, que eu já estou cansado, né? Para dividir a tarefa, mas vou permanecer até o final e depois também ter suas minhas considerações finais. Mas, Rogério, passo a palavra, então, ao Marcelo Azevedo, representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Faltando apenas depois o Jorge da Silva Brito, da mesa. Eu vou ficar aqui de olho. Obrigado, deputado Paulo Ramos. Aqui eu cumprimento também o deputado Rogério, todos os parlamentares aqui da comissão, da Câmara dos Deputados. Cumprimentar também os colegas presentes.